capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós daremos continuidade, irmãos, à exposição do Evangelho de Mateus nesta manhã e à noite, se Deus assim permitir. Versículo 17 ao 20. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção do nosso Deus. Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor, o Senhor criou o mundo. Pela palavra encarnada, o Senhor redimiu o mundo. E agora, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra escrita. A Tua palavra que foi registrada, os Teus atos salvadores, os Teus ensinos, a Tua revelação para nós, Senhor. Quão terríveis seríamos nós, Senhor, se diante da Tua palavra nós fôssemos insensíveis, Senhor. Diante da Tua palavra tão poderosa, que fez coisas tão poderosas, Senhor, nós simplesmente fôssemos frios e indiferentes a ela. Tem misericórdia de nós, Senhor. E que Tua graça nos encha e seja derramada sobre nós, para que tenhamos proveito na exposição da Tua palavra. Para que tenhamos alegria, amor, exultação, vibração, ânimo, Senhor, com as coisas do Senhor e com a instrução da Tua palavra, Pai. Que o Senhor repreenda Satanás, Senhor, que constantemente vem nos tentar a fé, nos provando, nos desanimando, muitas vezes nos querendo nos levar à incredulidade sutil e silenciosa. Mas nós pedimos ao Senhor que pelo Teu poder o Senhor sustente o Teu povo, Pai. E que nessa manhã do dia do Senhor, agora reunidos, tendo ouvido a Tua santa convocação, nós queremos ouvir e receber a instrução do Senhor. Instrui-nos, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, conta-se uma história que na Inglaterra, na época da escravatura, quando infelizmente ainda homens e mulheres eram vendidos como escravos, que um dado cristão, um bom senhor, um bom homem, vinha caminhando no porto, né, onde os navios aportavam e desciam os escravos. E naquela situação ele viu uma escrava que estava para ser vendida, né, ser doada. E enquanto ele passava, ele ouvia que aqueles que estavam colocando ofertas sobre ela, que queriam comprar, na verdade conversavam entre si dizendo o que é que eles intentavam fazer com aquela escrava. E não eram coisas boas. Então aquele senhor, aquele homem, aquele cristão, cobre todas as propostas para comprar aquela escrava e ele mesmo a compra e a leva para casa. Quando então chega em casa, ele a leva ao seu gabinete e passa a escrever uma carta. E aquela mulher, revoltada porque ela foi comprada por aquele homem, enojada por aquele homem, ela cospe o rosto. Ele limpa, pega o que ele estava escrevendo em cima do seu escritório, da sua escrivaninha, e entrega ela, e sem ela nem olhar, ela cospe de novo no seu rosto. Ele limpa e fala: o que eu estou lhe dando aqui é a sua alforria. Eu lhe comprei para que você seja livre. Quando aquela mulher ela se depara com aquela realidade, ela cai de joelhos aos pés daquele homem, chorando e dizendo: a partir de hoje eu serei a sua serva para sempre. Para sempre. Essa ilustração, irmãos, essa história nos aponta qual é a relação do crente com a lei, qual é a relação do crente com o Senhor que nos salvou. O Senhor nos redimiu para nos livrar da escravidão ao pecado, para nos livrar da escravidão, das coisas mais horrendas que existem nesse mundo.
mas então nos chamou e assim espera do seu povo, que nós nos curvemos perante os seus pés em obediência à sua palavra, em servidão à sua lei. E é nesse ponto, irmãos, que nós encontramos o devido lugar da lei e a vida cristã. Nós estamos caminhando, irmãos, pelo Sermão da Montanha, e até aqui nós vimos que no Sermão da Montanha o Senhor está proferindo para os seus discípulos o padrão que Deus espera do seu povo. O que é que um filho do reino, um filho de Deus é e o que ele deve fazer. E nós vemos até então, irmãos, que no versículo 1 até o versículo 12, o Senhor nos descreveu o que nós somos. E se nós pudéssemos esticar então até o versículo 16, há uma descrição até aqui do que o povo de Deus é. Nós somos bem-aventurados, nós somos sal e nós somos luz. E não por algo que é em nós, mas pelo que o Senhor faz em nós. Até aqui, irmãos, o Senhor não falou uma palavra de lei, nenhuma palavra ordenando. Porque primeiro, o que Ele quer nos ensinar é, primeiro nós somos algo antes de fazermos algo. Primeiro nós somos alvos da graça de Deus antes de frutificarmos no solo da graça de Deus com boas obras. E nós precisamos ter sempre isso em vista, irmãos, enquanto nós caminharmos pelo Sermão da Montanha. Por que que nós somos bem-aventurados? É o raciocínio do Senhor. É que nós então faremos alguma coisa. E a partir daqui, irmãos, o sermão vai falar acerca do que o crente deve fazer enquanto povo de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer desse ponto, irmãos, desse fundamento que foi estabelecido aqui na Sermão da Montanha. Nós primeiro somos alguma coisa. Nós primeiro somos alvo da graça de Deus. Nós primeiro somos obra de Deus, para que então nós possamos fazer aquilo que Deus ordena. Porque se nós colocarmos o contrário, irmãos, nós estamos fadados a fracassar. Nós não caminharemos na trilha do Evangelho, irmãos. E aqui então, tendo falado só do que nós somos, o Senhor passa a falar e a esclarecer acerca do que é a relação do crente com a lei. E quando nós entendemos tudo isso que falei até aqui, irmãos, nós fugimos do legalismo e passamos a fazer aquilo que os teólogos reformados chamam de obediência evangélica. Isto é, a obediência que flui do Evangelho, que é fortalecida no Evangelho e que é consequência do Evangelho. Boa parte do Sermão da Montanha, então, irmãos, Cristo ele vai refutar o erro da tradição dos judeus, afirmando, expondo e alargando sobre a nova aliança do Pacto da Graça o verdadeiro sentido da lei moral. Cristo ele vai pegar aqui, irmão, diversos pontos, e hoje à noite nós veremos um dos primeiros mandamentos que ele vai tratar, e vai contrapor o que os judeus e os fariseus distorceram com a verdade e o que é que desde o princípio o Senhor intentou com a sua lei. Então, irmãos, hoje nós caminharemos da seguinte forma pelo texto. O versículo 17 nós veremos Cristo e a lei. O versículo 18 nós veremos a natureza e o papel da lei. E o versículo 19 a 20 nós vamos ver o crente e a lei. Cristo e a lei, a natureza e o papel da lei e o crente e a lei. Veja por favor, irmãos, o versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Irmãos, muitos nos dias de Jesus acusavam de que ele desprezava a lei de Deus. Para os irmãos terem ideia, os irmãos lembrarem bem, quando nosso Senhor Jesus Cristo é aprisionado e é levado para ser julgado perante os sumos sacerdotes, os judeus providenciaram falsas testemunhas. E dentre diversos falsos testemunhos, um dos que é posto é: esse homem blasfema contra a lei de Deus. A mesma coisa foi falada acerca dos apóstolos. Por quê? Jesus disse: em 3 dias eu destruirei esse templo e em 3 dias reconstruirei esse templo, né? E o tempo todo Jesus falava acerca do seu corpo, do verdadeiro templo de Deus, onde Deus habita plenamente e perfeitamente. Mas os judeus acusavam a Cristo, e o tempo todo os fariseus tentavam a Cristo nesse sentido, acusando de desprezar a lei. Porque Cristo, irmãos, não concordava com a tradição deles. E aqui é o ponto, queridos. Não é que Cristo desprezava a lei, mas Cristo ele não concordava com, ou melhor, Cristo desprezava os acréscimos que os judeus haviam colocado com a lei. Se os judeus tivessem prestado atenção, por exemplo, nas bem-aventuranças, eles viriam, como nós vimos na exposição, a abundância da linguagem do conceito velho-testamentário. Então Cristo, irmãos, o tempo todo não está desprezando a lei. Pelo contrário, hoje,
irmãos, o mesmo acontece. Muitos defendem a ideia de que Cristo despreza a lei ou o Antigo Testamento. Para eles, o Antigo Testamento não serve para a igreja. Somente o Novo Testamento é palavra de Deus. Somente o Novo Testamento serve para a igreja. O Antigo Testamento é para Israel e pronto. E faz uma secção profunda, separando as duas partes da Escritura Sagrada. Cristo sabia dessa visão equivocada, irmãos, a seu respeito que os homens não criam. Por isso, ele começa dizendo de maneira muito clara: eu não vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. De maneira muito enfática, irmãos, o Senhor deixa claro o que ele veio fazer. Então, a primeira questão que surge, irmãos, a primeira questão importante aqui é: o que é que o Senhor está se referindo quando ele fala da lei ou os profetas? Muitas vezes, irmãos, as discussões que nós temos hoje, de divergência que nós temos entre doutrinas e igrejas, se dá por um problema tão pequeno, que seria tão mais facilmente resolvido se as pessoas dessem atenção a uma questão, que é: nem toda expressão ou palavra que é utilizada no Novo Testamento significa sempre a mesma coisa. Ela varia conforme o seu contexto e aquilo que ela é utilizada. Vou dar um exemplo. Com isso que está acontecendo aqui. O Senhor fala: eu não vim revogar a lei e os profetas. No Novo Testamento, irmãos, só para os irmãos terem ideia de como é complexo isso, e se nós não tivermos cuidado, nós podemos nos perder em falsas interpretações. Na lei, a palavra lei no Novo Testamento, ora se refere à lei quanto os 10 mandamentos, a lei moral, ora se refere às leis judaicas, leis civis, leis cerimoniais, ora se refere a todo o Pentateuco e ora se refere a todo o Antigo Testamento. Então, a palavra lei, irmãos, só essa palavrinha, dependendo do contexto, pode significar essas 5 coisas diferentes. O que vai nos mostrar o que está sendo tratado é o contexto. E é por isso o cuidado que nós devemos ter. E é por isso que muitos chegam a conclusões erradas acerca da relação do crente com a lei, com base nisso. E é interessante, irmãos, é muito engraçado, entre aspas, se eu posso dizer isso, é que normalmente as pessoas elas vão atacar a lei e dizer: não, o crente não tem nada a ver com a lei, quando determinados mandamentos dos 10 mandamentos atacam-nos, agridem-nos. Como, por exemplo, e comumente quando fala-se do quarto mandamento, do dia do Senhor, a primeira coisa que fala é: isso não é mais para o crente, isso não vale mais para o povo de Deus, porque é o sábado. A pessoa não tem nenhum cuidado em entender a teologia bíblica do sábado, o porquê que a igreja cristã no decorrer dos séculos afirmou e reafirmou que continuava o princípio do quarto mandamento. O indivíduo não está nem aí para isso. O que o coração dele quer é falar aquilo que o Salmo 2 diz: rompamos os seus laços, sacudamos de fora as suas algemas. Nós não estamos nem aí para entender de fato a lei. Nós queremos simplesmente dizer que ela não tem mais nada a ver com um crente. E esse é um cuidado que nós precisamos ter aqui, irmãos, para entendermos o que o Senhor está querendo falar. Aqui, queridos, o Senhor se refere explicitamente à lei e aos profetas como sendo todo o Antigo Testamento. Quando a Escritura fala: leia os salmos e os profetas, leia os escritos e os salmos, leia os profetas são expressões para se referir a todo o Antigo Testamento. Ou seja, Cristo está dizendo: eu não vim abolir o Antigo Testamento, eu vim cumpri-lo. Esse não, irmãos, quando ele fala assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar. Esse não aqui, queridos, no grego é um não muito especial. No grego, irmãos, nós temos 2 palavras para dizer não. Uma palavra simples, não, é um simples não, mas uma palavra que normalmente, em alguns contextos, é traduzido de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Algumas vezes é traduzido por não mesmo, mas você percebe a sutilidade no original. E o não que Cristo usa aqui, irmãos, é o não enfático, é para dizer: de forma alguma eu vim abolir a lei. Não pensem nisso, que eu vim abolir a lei. E se não bastasse, irmãos, o não enfático, ou seja, deixando claro que ele não veio abolir a lei, ele diz o que ele veio fazer. E o que é que ele veio fazer? Versículo 17: eu não vim para revogar, vim para cumprir. E aqui, irmãos, esse eu não vim para revogar, vim para cumprir, no grego está: eu não vim para revogar, mas vim para cumprir. Não sei por que não vou colocar esse mais nessa nossa tradução, mas no grego tem a palavrinha aqui para mais. E mais uma vez, irmãos, no grego também nós temos
porém, para mais, contudo, entretanto, que são palavras de uma é usual e a outra é de ênfase também, para causar uma ruptura muito drástica. Então, Cristo, de duas formas, irmãos, está enfatizando e deixando claro. Ele faz pelo uso da negação, ele faz pelo contraste e ele faz pela repetição. Eu não vim para revogar a lei dos profetas. Não vim para revogar. Ele repete duas vezes. Ele usa um não enfático. Não, de forma alguma. E ele usa um mais enfático. Mas eu vim cumprir. É para ficar claro, irmãos, que o Senhor do Antigo Testamento é o Senhor do Novo Testamento. Que o mesmo Deus que inspirou o Antigo Testamento, inspirou o Novo Testamento. Quando eu era convertido, irmãos, novo convertido, eu já compartilhei com os irmãos isso, eu ficava em angústias, porque eu não entendia. Eu fui discipulado em meio de pessoas que criam um dispensacionalismo, com uma visão errada acerca da Escritura Sagrada, e eu não conseguia entender como que as pessoas podiam dizer que o Antigo Testamento não valia mais para a gente. Como que a palavra de Deus é inspirada? Eles me ensinaram que a palavra de Deus é inspirada, então chegam para mim agora e falam que o Antigo Testamento não serve mais para a igreja. Que situação é essa? Que esquizofrenia é essa? E o Senhor está deixando claro, irmãos, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Eu vim cumprir. E o que seria então esse cumprir, irmãos? Alguns vão pensar que esse cumprir é acabar. Né? Eu digo isso porque eu já ouvi várias vezes algumas pessoas falando na minha caminhada cristã que, olha, esse texto aqui, na verdade, ele está falando que está validando, ele está acabando com o Antigo Testamento. Não é acabar, irmãos. No grego, há uma palavra específica para acabar. Seus irmãos lembram lá em João, capítulo 19, versículo 30, quando o Senhor estava na cruz, ele gritou, tetelestai, está consumado, está acabado, não tem mais nada a ser feito, não tem mais nada a ser praticado nesse ponto. Eu consumei a obra da salvação. Não há mais nada a ser feito. Só que essa palavra que é usada aqui, irmãos, não é nesse sentido, não é essa palavra de está acabado. Ela pode ser usada aqui, e o Mateus faz muito isso, no sentido de cumprimento de profecias. Nós vemos isso em Mateus capítulo 1, versículo 22, Mateus 2, 17, Mateus 2, 23. Mas também, irmãos, e é o sentido que está sendo posto aqui, de tornar pleno, de fazer abundar. Abra, por favor, Mateus 9, versículo 16. Essa palavra aparece nesse texto aqui que nós vamos ler agora. Veja, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, né? Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, põe-se odres, derrama-se o vinho, rompe-se as odres, derrama-se o vinho e as odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Essa expressãozinha aqui, irmãos, derrama-se o vinho, é exatamente a palavra que é utilizada aqui. É trazido a abundância, é enchido o máximo que pode ser feito, é trazer a plenitude. Então o que Cristo está falando aqui, irmãos, eu vim trazer plenitude ao Antigo Testamento. Comigo, a revelação atinge o seu máximo. Eu vim dar sentido a tudo isso, pois eu sou o sentido do Antigo Testamento. Eu sou o sentido do Antigo Testamento. Irmãos, para nós que somos presbiterianos, isso pode parecer, não tem muita coisa a ver conosco, irmãos. Mas exatamente porque as pessoas, muitos não entenderam essas verdades da Escritura Sagrada e foram levados por erros. E não apenas por erros no meio de nós cristãos verdadeiros, né, de denominações, mas por heresias. Heresias se deram na história da igreja e existe até hoje por causa disso. Porque não se entendeu que o Antigo Testamento é a palavra de Deus. E que não se entendeu que Cristo traz a plenitude do Antigo Testamento. E se Ele traz a plenitude, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada além do Novo do Antigo Testamento. Jesus cumpriu o Antigo Testamento em seu ensino, em suas obras, estilo de vida e em sua morte. Com a sua obra, Ele trouxe o cumprimento pleno do que havia sido posto como temporário e o sentido pleno do que foi posto como continuado. Ele trouxe o sentido pleno do que foi posto para ser temporário, para encerrar a antiga aliança. E também trouxe o sentido pleno do que foi posto para ser continuado, para ser praticado pela igreja. Por isso, irmãos, nós devemos ter cuidado, queridos,
com os ensinos dos homens que simplesmente apelam para. Isso é no Antigo Testamento. E por estar no Antigo Testamento não vale mais. Ou o Novo Testamento é para a igreja, o Antigo Testamento é para Israel. É claro, irmãos, que há descontinuidades e continuidades. E isso não é posto de maneira subjetiva, é a revelia que eu falo. É tudo ou nada. Esse processo de continuidade e descontinuidade se dá pela própria revelação. O próprio Novo Testamento fala isso. É por isso que nós dizemos, nós não praticamos mais circuncisão. Mas pastor, não está mandando no Antigo Testamento? Tá, mas há uma relação de descontinuidade. Mas há outros princípios em que há uma relação de continuidade. É por isso que nós apelamos para o Antigo Testamento. E essa relação, irmãos, se dá pela obra de Cristo. Nós olhamos para Cristo, para o que Cristo fez, para o que Cristo praticou, para o que Cristo ensinou, e o que Ele fez por meio dos seus apóstolos. E quando a revelação, de maneira progressiva, atinge o seu máximo, nós então podemos olhar para trás e entender o que é que continua e o que é que não continua. E o que não continua não é desprezado, mas o que não continua é colocado no seu devido lugar. Veja como, irmãos, enriquece muito mais nós entendermos, por exemplo, a obra de salvação de Cristo, quando nós olhamos para o poderoso ato salvador que Deus fez com Israel, tirando ele do Mar Vermelho. Se eu simplesmente desprezasse aquilo, eu perco verdades da revelação. Veja como é muito melhor entendermos o princípio do batismo quando nós olhamos para a circuncisão. Se eu simplesmente desprezasse totalmente a circuncisão, embora nós não pratiquemos, mas desprezasse a própria revelação dela, nós estaríamos defasados no nosso entendimento das coisas, irmãos. Jesus nos disse que Ele é o sentido pleno do Antigo Testamento. E essa abundância foi revelada no Novo Testamento. Aqui nós entendemos então, irmãos, quão desagradável é para o Senhor, o quanto o Senhor aborrece e odeia aqueles que acrescentam coisas à sua palavra. Aqueles que acrescentam verdade à sua palavra. Homens que se levantam e falam, o que eu digo é palavra de Deus. Por exemplo, você tem isso nas religiões que defendem novas revelações, os mormons, por exemplo, né? Que vão defender uma nova revelação além da palavra de Deus. Ou romanista, em que o Papa diz que a palavra dele tem autoridade, a palavra de Deus é posto do mesmo igualdade. Ou até mesmo aqueles movimentos pentecostais em que o indivíduo se levanta e diz, o que eu falo é a palavra de Deus. Então você tem que seguir, porque é a instrução do Senhor. O Senhor odeia essas coisas, irmãos, porque o sentido pleno foi trazido por Cristo. Ele não veio abolir o Antigo Testamento, não apenas cumprir, ele não apenas veio não abolir, ele veio cumprir, trazer o sentido pleno da palavra de Deus. Se você tem tido dificuldade de ter proveito na leitura do Antigo Testamento, irmão, o Senhor te encoraja a lê-lo olhando para Cristo, pois é dele que o Antigo Testamento trata. Cristo trouxe a plenitude do significado do Antigo Testamento. Ler o Antigo Testamento como um judeu ortodoxo não nos dará proveito. Nós temos de ler o Antigo Testamento como cristãos, como Cristo que foi revelado. Agora, irmãos, o Senhor vai nos mostrar então qual é a natureza e o papel da lei no versículo 18. Veja comigo, por favor. Versículo 18, no capítulo 5. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Irmãos, depois de Cristo mostrar a relação dele com o Antigo Testamento, quanto a que ele traz a plenitude da revelação, agora ele passa a falar o porquê o porquê de a lei não ser revogada, apelando para a sua natureza e o papel da lei na história da revelação. Veja, o versículo 18 mais uma vez. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus apela, irmãos, especificamente para uma coisa muito específica na lei, para uma coisa muito específica na escritura da palavra de Deus. Um i e um tio, né? A transliteração do nosso português fica dessa forma, né? O i e o tio. E o que seria o i e o tio, irmãos? O i, que Jesus está se referindo aqui, é a letra iod no grego, no hebraico, que é a menor das letras do hebraico. E o tio é um pequeno sinal, que ele está se referindo como tio, é um pequeno sinal no hebraico que faz uma separação de sílabas. Então ele está dizendo que é aquelas coisas mais pequenas
as menores, as íntimas, elas se cumprirão. Né? Então ele traz essa linguagem do pequeno para falar do todo, né? Do específico e do que seria irrisório, por assim dizer, para falar que o todo será cumprido até o final. Irmãos, isso não apenas nos ensina o sentido específico desse texto, mas nos ensina a doutrina da inspiração, queridos. Algumas pessoas elas vão se opor à inspiração da palavra de Deus, achando que Deus, na verdade, só inspirou os conceitos bíblicos, né, as verdades bíblicas, e não palavra por palavra. Nós, enquanto reformados, irmãos, enquanto igreja reformada, nós não cremos que o Senhor inspirou mecanicamente os autores bíblicos, como uma psicografia, né, que os autores foram lá e foram escrevendo. Deus, de maneira misteriosa e gloriosa, usou as personalidades e as características de cada autor, de maneira dinâmica, ele o fez e poderosamente inspirou palavra por palavra. Nós queremos, irmãos, que a inspiração não é mecânica, mas é uma inspiração total. Cada palavra da revelação, da palavra de Deus escriturada, é inspirada por Deus, irmãos. Só que o ponto principal aqui, irmãos, é esse finalzinho que ele fala. Veja, por favor, o finalzinho do versículo 18. Até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra, irmãos, é exatamente, literalmente, sem que tudo ocorra, sem antes que tudo ocorra, ou sem antes que tudo seja realizado. Aquilo que a palavra de Deus revelou vai ser realizado. Como, por exemplo, nós vemos Lucas 9:7, né? Herodes o tetrarca ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. É exatamente essa palavra que aparece aqui, irmãos. Até que tudo que a palavra de Deus disse que ia acontecer, vai acontecer. E ela não vai passar. Essa é a natureza da lei que faz com que a lei seja permanente até o cumprimento do mundo, irmãos. Enquanto houver céus e houver terra, a lei de Deus, a palavra de Deus ficará. Ela tem validade para os homens. E nós temos que ter a expectativa de que o que ela falou que aconteceria, vai acontecer, irmãos. Essa tem que ser a nossa expectativa. Ou seja, Cristo faz referência à irrevogabilidade da lei com base em sua natureza e papel na história da redenção. Ainda tem coisa para ocorrer, por isso ela fica de pé. Ela fica de pé. Mas aí pode surgir uma dúvida, irmão. Uma dúvida muito natural, uma dúvida possível, né? Mas, pastor, como é que fica aquilo que não é válido mais, né? O senhor acabou de falar de circuncisão, por exemplo. Como é que a gente deve ler, então, o Antigo Testamento, se Jesus Cristo está dizendo que a palavra de Deus ela vai permanecer, ela não vai passar? Como nós temos essa relação de continuidade e descontinuidade? Recentemente, conversando com um jovem da nossa igreja, ele perguntando algumas coisas sobre essa questão do Antigo Testamento, né? E eu falei assim, às vezes eu acho que os não presbiterianos acham que os presbiterianos são esquizofrênicos na maneira como lidam com o Antigo Testamento. Porque tem hora que a gente apela para o Antigo Testamento para validar coisas, e tem hora que a gente fala assim, não, a gente não faz isso porque está na sombra da Antiga Aliança. A questão, irmãos, é muito simples. É exatamente aquilo que eu falei anteriormente. É entendermos o processo da revelação. Há coisas que o Senhor colocou para serem temporárias. Há coisas que o Senhor colocou para não ser temporária. E quem nos diz isso, irmãos, é a plenitude da revelação. É o Novo Testamento, ele é esse filtro. É o ensino do Senhor que nos traz o referencial e a baliza para nós entendermos o Antigo Testamento. Não é simplesmente jogando tudo fora, mas é entendermos como que a revelação dá esse processo de continuidade e descontinuidade. É por isso, irmãos, que nós nos agarramos ao que Cristo disse. Nem um tio ou um milho cairá, perderá a validade até que se cumpra. Mesmo assim nós nos juntamos com ele dizendo que ele trouxe plenitude ao Antigo Testamento. E o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento e diz o que continua e o que não continua. Por isso, irmão, mais uma vez, nós devemos ter cuidado e não sermos precipitados sem o devido conhecimento dessa relação da revelação do Antigo e do Novo Testamento, afirmarmos descontinuidades ou continuidades que não existem. Então, um exemplo de continuidades que as pessoas têm feito, você vê muito comum nas igrejas, né? Você entra na igreja e a primeira coisa que você vê é um candelabro bem grande em cima da mesa da igreja. Você entra na igreja e aí você vê que a igreja pratica festas que são judaicas, por exemplo. Então, no calendário da igreja tem festa da colheita, você tem Páscoa, você tem uma série de prescrições que são judaicas e a igreja pratica. Há uma continuidade de coisas que foi feito ruptura. Mas aquilo que foi feito não ruptura, a igreja não pratica. Então, por causa de um mau entendimento, acontecem essas coisas, irmãos. Quando a gente entende essa relação,
nós entendemos que determinadas coisas não são válidas, né? A gente pensa, há pessoas que pensam que a gente não pode até hoje comer carne sufocada, estrangulada, como por exemplo uma galinha cabidela, por causa de uma não compreensão dessa relação do Antigo e Novo Testamento, né? Como que nós temos que lidar com ela. E por último, irmãos, o Senhor nos fala acerca então da relação do crente com a lei. Tudo que o Senhor falou até aqui, irmãos, Ele falou preparando o terreno para isso que Ele vai falar agora. Veja, primeiro, eu não vim abolir o Antigo Testamento, eu vim cumprir, eu vim trazer o sentido pleno. Primeira coisa, então, crente, ele fala para a gente, que vocês têm que entender é: eu não vim abolir. Ponto. Segundo, por que eu não vim abolir? Pela natureza da lei. A lei ela tem um caráter perpétuo, ou seja, até os céus e a terra existirem, existirá ela, porque tem coisas que precisam ser cumpridas. Há uma relação de continuidade. Agora, tudo isso ele fala para preparar exatamente a nossa relação com ela, irmãos. A nossa relação com a lei. Veja o que ele diz aqui, queridos, versículos 19 a 20. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Veja, irmãos, agora o Senhor